A realidade em que você vive, em que eu vivo, é completamente falsa. Essa ideia parece tirada do filme Matrix ou de alguma outra ficção científica, parece uma ideia maluca, mas se você se lembrar das várias notícias, das várias informações que vieram da televisão, dos jornais, desde que a pandemia de coronavírus começou, você vai reparar que cada hora é apresentada para a gente uma versão da realidade completamente diferente daquela que existia há 3 meses atrás. O auge disso foi a fala mais recente da Organização Mundial da Saúde de que não é para fazer quarentena, não é para fazer lockdown, porque isso prejudica a economia e que essa nunca foi a sugestão da OMS. We in the World Health Organization do not advocate lockdowns as a primary means of control of this virus. Esse tipo de falsificação da realidade é a ideia de hipernormalização, que veio do documentário com o mesmo nome do Adam Curtis. Essa ideia é discutida no meu artigo e vídeo O Novo Normal. Estamos oficialmente usando máscaras e eu vou conversar sobre ela hoje com a Cristiana Ubar. Ela é psicóloga, autora do livro Zoológico de Fogo e atriz brasileira. A gente defendeu com unhas e dentes aqui, assim, chegamos agora escalpelados, todos devastados, porque defendemos a Organização Mundial de Saúde todo esse tempo, né? Defendemos dos governos capitalistas que não estavam nem aí para a nossa população, do nosso governo genocida, sabe? Assim, a gente defendeu isso de todas as formas. E aí a gente para agora e fala assim, peraí, então aquele cara lá, vulgo o nosso presidente, que tá falando que não vai fechar porra nenhuma, que não vai não sei o que, né? Então esse cara tava certo, assim, né? É muito complicado, porque essa tua fala me dá coceira em relação a isso. É esse momento que eu tô, assim, de falar, então peraí, então as pessoas que estavam zoando desde o início lá, elas estavam cobertas de razão? Hipernormalização é a construção de narrativas falsas para gerar uma falsa sensação de normalidade. É você, de fato, torcer fatos ou eliminar fatos ou construir fatos, que por si só já é estranhíssimo, né? Se falar de construir fatos, por exemplo, para gerar uma narrativa que vai ser uma versão da realidade com o objetivo de gerar essa sensação de normalidade. Você fala, eu acho que, parafraseando ele, sobre a intenção de alterar a percepção, né? É um conceito que ele traz que, acho que de todos, é o mais terrível, assim, o mais assustador, que é a gestão de percepção. Então, vamos devagar, né? Percepção é, na linguagem do Adam Curtis, a maneira pela qual a realidade é percebida. Uhum. E aí a gestão da percepção é essas narrativas falsas, essa construção de fatos que é feita, tem como objetivo gerir a percepção para construir a sensação de realidade que as pessoas têm, né? Então, ao invés de eu entender que eu vou te dar os fatos ou a minha percepção dos fatos, a minha opinião, o meu posicionamento, para você construir a sua percepção da realidade, a sua opinião e o seu posicionamento, não, eu não faço isso. Eu já te dou uma versão dos fatos, eu já construo uma narrativa falsa com o objetivo de, conhecendo os mecanismos psicológicos das pessoas, induzi-las a enxergar a realidade de uma certa forma. Então, a sua percepção e a sua construção da realidade não é sua mais. Eu não acredito que você tenha a capacidade e o direito de perceber a realidade da sua forma, da interpretação que você acredita mais adequada. Ou seja, eu não te dou o direito de ter uma percepção individual, né? Eu acredito, ao fazer gestão da sua percepção, que eu sei melhor do que você
o que você tem que pensar ou como você tem que interpretar a realidade. E isso faz com que a nossa mente, a nossa percepção, a nossa opinião sobre o mundo não seja mais nossa, né? Não seja mais nossa, ela seja massificada, né? Porque também isso só interessa, enfim, isso está submetido ao interesse de alguém ou de alguém, ou enfim, de um outro, né? De uma pessoa ou de umas pessoas que a gente não sabe o que, ou de um sistema. Então, o que seria esse interesse? E também, enfim, deixa tudo pasteurizado, sabe? Então, as nossas percepções, elas ficam todas mais ou menos iguais. Até na questão estética, indo para o corpo. O Leminski tem uma passagem que a profundidade está sempre na superfície. Então, eu fico pensando naquelas mulheres e nos homens também, enfim, estão todos indo para um padrão de beleza muito iguais, né? A sobrancelha um pouco mais grossa, esse osso aqui, sem isso aqui cortado, a boca, enfim, é tudo muito igual, né? Então, alguém ou um sistema, um grupo de pessoas que tem interesses a partir disso, estabeleceu o que é bonito, e aí essas pessoas todas começaram a se achar feias, sei lá, de acordo com seus espelhos, e falaram: não, eu preciso ser bonita, isso é o bonito, e eu preciso ser bonita dessa forma. A gente nunca pode perder de vista a palavra normal, porque eu acho que esse é o elemento que faz o denominador comum dessas conversas que a gente está tendo, né? Então, esse padrão de beleza corporal é definido como normal, né? E ele tem zero de normalidade, né? O padrão de beleza é plástico, né? No sentido de completamente formatado. Industrial quase, né? Assim. Porque é para isso, né? Ele é para servir grandes empresas. Quase nada encaixa com isso, né? Essa que é a grande verdade. Quase ninguém encaixa com esse padrão de beleza. Então, o que é considerado padrão, na verdade, se refere a uma minúscula minoria de pessoas. E é lógico que isso vai causar, né, uma série de desequilíbrios psicológicos grandes, porque aí isso vai gerar sensação de inadequação, baixa autoestima, com todas as consequências que isso gera, né? Porque uma pessoa que tem menos adequação e menos autoestima tem uma performance profissional menor, interações sociais prejudicadas e por aí vai. Agora estamos aí nessa reta final das eleições dos Estados Unidos, enfim, tudo já numa outra emoção, né? Sim. Então vou falar um pouco das minhas emoções. Assim, eu nesse momento virei aquela tia velha, solteirona, amarga, cínica. Sabe? Porque o que está acontecendo comigo? Assim, para mim, o elemento de virada que me jogou, né, nessa coisa acre, né, que de repente eu entrei, foi aquelas notícias que saíram sobre os integrantes da Organização Mundial da Saúde falando que não é para fazer quarentena, porque isso vai prejudicar a economia e que a longo prazo isso vai ser pior do que os próprios efeitos da pandemia. Ok, não estou discutindo esse ponto de vista. Pode ser que esse ponto de vista esteja certo, mas isso é uma discussão para um outro momento. Pode ser que isso seja péssimo, pode ser que isso seja ótimo. Na fala dessa pessoa, parecia que a OMS nunca tinha pedido para fazer quarentena. Chegou um ponto que as pessoas estão zoando com a nossa cara, assim, né? Tipo, é um desrespeito à minha inteligência, à sua inteligência, porque eu lembro que isso foi falado. Não vem com conversinha fiada pra cima de mim agora, isso nunca existiu. Existiu sim, sabe? Houve declarações bem claras a respeito do façam lockdown, façam quarentena. Inclusive que isso seria a única coisa que nos salvaria do vírus. Isso foi colocado dessa forma, inclusive, né? Sim, a única coisa. E assim, começou com a história dos 15 dias, o que foi mais uma enganação, porque esses 15 dias viraram 90, daí mesmo depois que acabou tá tudo muito reduzido, aí agora tem segunda onda na Europa, então tá tudo fechando de novo, quer dizer, 15 dias já viraram quase um ano,
sabe? E aí, de repente, não, nós nunca falamos sobre isso? Como assim nunca falamos sobre isso? Por que eu estou em casa, então, há todo esse tempo, sabe? Então, isso é e assim, isso é um elemento, né? Eu estou colocando esse elemento como a gota d'água, assim, a decepção final, vamos dizer, né? Porque antes disso já houve muita coisa. É, o que você trouxe sobre as eleições americanas, que agora a gente está esperando o resultado, né? Mas, por exemplo, você talvez consiga contar várias situações que aconteceram no Brasil. A verdade que, sei lá que verdade que eu tô falando, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que, de fato, a Covid, ela alastrou, assim, na nossa cara uma série de coisas e uma delas é que a saúde, né, assim, juntou com posicionamento político, que juntou com a nossa, sei lá, com a nossa maneira de existir, né, com o nosso cotidiano. Então, assim, tudo isso virou uma coisa só e a partir disso ficou muito complicado de se relacionar. Assim, virou uma questão complexa você se relacionar com é, desde de pessoas dentro da sua casa, até pessoas da sua família que não moram na sua casa, até pessoas do supermercado da esquina. Então, é muito complicado, assim, né? Em relação a isso. E aí, essa tua fala me dá. Eu vou compartilhar do seu sentimento de velha, que é uma raiva interna que eu tenho aqui, que é isso, falar assim, bom, então uma fala dessa, a gente está tentando, a gente defendeu com unhas e dentes aqui, assim, chegamos agora escalpelados, todos devastados, porque defendemos a Organização Mundial de Saúde todo esse tempo, né? Defendemos dos governos capitalistas que não estavam nem aí para nossa população, do nosso governo genocida, sabe? Assim, a gente defendeu isso de todas as formas, e aí a gente para agora e fala assim, peraí, então aquele cara lá, vulgo o nosso presidente, que tá falando que não vai fechar porra nenhuma, que não vai não sei o que, não. Então, esse cara tava certo, assim, né? É muito complicado, porque essa tua fala me dá coceira em relação a isso. É esse momento que eu tô, assim, de falar, então, peraí, então as pessoas que estavam zoando desde o início lá, elas estavam cobertas de razão? Aí, enfim, sim e não, como diria, sei lá, Caetano Veloso, mas a verdade é que a gente foi mais uma vez otário e sustentou toda essa bagaça, porque eles só podem estar certos hoje graças a nós que nos trancamos em casa, entendeu? Tem isso também, sabe? Então, a gente foi um pouco otário para que eles continuassem sendo espertinhos, sabe, Fê? Então, enfim, mas tá muito complicado mesmo, eu acho, lidar com tudo isso, porque a questão da saúde realmente virou um posicionamento político. E posicionamento político virou caráter, entendeu? Primeiro assim, nossa, gente, eu tô conversando com alguém que consegue pronunciar na mesma frase as palavras eu e raiva, sabe? Acho que isso já é um ar fresco, assim, que passa aqui na nossa conversa, porque já é muito difícil, né? As pessoas admitirem que podem sentir raiva. Eu me sinto, sim, otário, sabe? Eu me sinto um idiota. E é por isso que eu entrei nesse mood tia velha, sabe? Porque isso que você traz de a gente ter defendido um povo que a gente não admira, sabe? Umas pessoas que a gente não admira, aliás, de a gente ter estado contra, né, essas pessoas e agora parece que eles estão certos, né? Isso é tudo muito louco porque, assim, qual é o sentimento que isso gera em mim? Isso gera uma coisa de então dane-se, sabe? E esse então dane-se é uma coisa extremamente perigosa de se dizer por várias razões. Então, é muito importante definir exatamente o que eu quero dizer com esse então dane-se. Porque quando você fala, né, posicionamento político virou caráter, isso é forte, né? Porque ao dizer então dane-se, o que eu estou querendo dizer não é dane-se a sociedade ou dane-se as pessoas e independentemente do que aconteceu eu não estou nem aí. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é assim,
Sim, eu me importo comigo, eu me importo com a sociedade, eu me importo com as pessoas e eu quero que as coisas vão para a melhor direção possível e para deixar bem claro, né? Eu quero que a pandemia acabe, eu quero que as pessoas parem de adoecer, eu quero que as pessoas parem de morrer, eu quero que a gente possa parar de ficar em casa, eu quero que a economia não só seja retomada, como cresça. Quer dizer, eu quero tudo de bom para a gente, né? Eu quero saúde e quero felicidade para todo mundo, tanto quanto for possível. Então, quando eu falo, então, dane-se, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vai muito na linha do comentário que você trouxe, né? Porque como é que eu vou apoiar ou desaprovar o governo do meu país, goste eu ou não dele, se eu não faço a menor ideia de se o que ele está falando é verdade ou não? Como é que eu vou apoiar ou desaprovar a OMS, gostando ou não dela, se eu não faço a menor ideia de que o que ela está falando é verdade ou não? Então, essa coisa da hipernormalização, da gestão de percepção, ela gera vários fenômenos. Um deles, que é o objetivo dela e que é o mais disseminado, é esse, né, de as pessoas começarem a acreditar cegamente, fortemente, fanaticamente em narrativas falsas e viverem a partir dali, né, numa ilusão, numa espécie de psicose coletiva, induzida. Mas, quando a gente começa a acordar disso, e aí começa mesmo, porque eu me sinto perdidaço na situação atual, mas começa a acordar, pelo menos para mim a sensação é de eu não vou apoiar ninguém, sabe? Eu não vou falar a favor de ninguém. Eu vou fazer o que eu acho que eu devo, do jeito que eu acho que eu devo, seguindo os princípios que eu acredito serem os melhores. Porque se eu tenho zero referência de realidade compartilhada com as outras pessoas, se eu olho a realidade e ela é 100% fake, como é que eu posso ter um posicionamento embasado ou apoiar quem quer que seja? Ele tá virando muito complicado, né? Porque agora, por exemplo, em relação a essa questão das notícias fake e tudo mais, então, imagina o Google, né? Google, Facebook, ai meu Deus, enfim. Você está falando do governo mundial? Tô falando do governo mundial. Então, até eles estão barrando o atual presidente dos Estados Unidos, até então, né? Então, assim, por mais que... É muito louco, porque você fala que bom, eu não sei se é isso, eu não vou apoiar ninguém. Para começar, eu partilho muito do seu sentimento, assim. E eu tenho tomado, como eu tô com uma criança pequena, eu tenho tomado muito das minhas decisões baseada nesse sentimento. E eu tenho aqui um filho que urge por ações voltadas nessa direção, assim, sabe? Não dá muito também para acompanhar tudo e você tem que tomar decisões que sejam posicionamentos firmes em relação a tudo isso, porque querendo ou não, o vírus também ainda tá aí, um monte de coisa, enfim. Para que a gente possa viver da melhor maneira possível, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que, bem, a gente não sabe o que esses governantes estão fazendo, falando, é isso, a gente não pode confiar em mais ninguém, porque esses interesses mudam, então logo as verdades mudam, as posições mudam, etc. Mas eu cheguei a falar com o meu analista essa semana uma coisa que é um padrão e que tá muito difícil, assim, de lidar, porque a gente também não pode ficar nadando no nada, sabe? Não foi exatamente a terapia que me mudou e que agora eu tô mais calmo. Não foi exatamente que eu virei vegano. Nunca é exatamente nada, mas tem que ser alguma coisa, entendeu? A gente tem que se agarrar em alguma coisa a gente tem que se segurar. E aí, quando eu vejo essa sua fala, eu sinto a mesma coisa. Então, da mesma maneira que existe esse sistema macro aqui então agora não é mais a fala do presidente dos Estados Unidos, é o Google, é o Facebook, enfim, que está estabelecendo o que é verdade e o que é mentira. E aí, indo pra gente, eu fico pensando que assim, talvez seja essa nossa conversa, sabe? Talvez seja esse nosso apoio aqui e as pessoas que vão assistir isso que podem se identificar com essa sensação e com esse sentimento que
possam se sentir de alguma forma de mãos dadas com a gente, assim. Isso talvez seja um acordo possível de falar, bem, então tá, a gente está tentando enxergar alguma coisa aqui, é isso que eu tô vendo? É isso que você tá vendo? Talvez seja dessa maneira que a gente consiga começar a engatinhar, né, para algum lugar, sei lá. Isso que você trouxe agora é uma das coisas mais positivas que eu enxergo na situação que a gente está vivendo, né? Porque a vida é essa coisa paradoxal em que tudo é sempre bom e mal, né? Eu não acredito mesmo que exista uma coisa só boa e a outra só má, né? E apesar de que isso pode ser uma coisa bastante controversa, principalmente numa situação como a gente está agora, o fato é que coisas positivas acontecem. E a situação que a gente vive, de certa forma, é parecida com o que se experimenta na quinta dimensão. Porque em 5D, você experimenta uma realidade na qual as limitações morais não fazem mais sentido. Porque você já entendeu que todas as coisas que existem na vida, boas ou ruins, prazerosas ou extremamente dolorosas, fazem parte, né? E que gostar ou não vai mudar a realidade da vida. Então, de certa forma, você aprende a vivenciar e aproveitar essas coisas como elas são. Quando você chega nessa realidade, você, ao invés de se orientar pelo que é certo, pelo que é dito que é bom, você começa a se orientar por aquilo que você entende que faz sentido para você. E isso não é de nenhuma forma egoísta, porque o fazer sentido para você inclui você pensar nas outras pessoas. E o que faz sentido para você leva você a construir uma realidade de vida. E ninguém vai construir, ninguém né, vai construir uma realidade de vida que tenha só a própria pessoa. É lógico que a gente vai querer incluir outras. E isso que você trouxe me parece muito com isso que eu falei. Porque, apesar de a hipernormalização ser horrível, né, por ela ser falsa, por ela falsear a realidade completamente, ela está, por um lado, abrindo uma brecha nesse comportamento de ficar projetando autoridade em figuras externas, seja o presidente da República do Brasil, o presidente da República dos Estados Unidos, a OMS, o Google, o Facebook, a sua mãe, o seu pai, sabe, o chefe da sua empresa, sei lá, né? Alguma figura de autoridade em que você diz, não, eu vou viver a realidade que essa pessoa me traz, que essa instituição me traz, que esse governo me traz, que esse site me traz, porque isto é a verdade, né? Não. Isso não dá mais para fazer. Porque está muito claro que essas pessoas e essas instituições não estão falando a verdade. Então, as pessoas que conseguem ver isso precisam realmente olhar para o lado e, bom, primeiro olhar para dentro, para pensar quais são os meus princípios, o que faz sentido para mim, o que eu acredito e como que eu quero construir a realidade, para ter o que colocar numa conversa com outra pessoa, e aí sim olhar para o lado e ver o que as outras pessoas estão pensando, que tipo de realidade compartilhada dá para ter, com base no que faz sentido para cada uma das pessoas, e aí sim fazer um movimento. Então, de certa forma, existe uma chance pequena, né? Uma brecha, para que a gente acorde no meio dessa falsidade toda e consiga trazer de volta para si mesmo o poder de escolha. Essas conversas que a gente tem sobre... Eu achei o artigo inteiro, assim, que você escreveu de uma... Fê, eu não sei nem dizer, uma... É isso, você sentou e fez, assim, sabe? Então, eu acho isso muito louvável, porque é trabalhoso, né?
parar, exige um nível de concentração para que não hajam interferências complexas, enfim. Quando a gente consegue colocar num nível prático, assim, eu acho que a gente está fazendo um serviço completo, sabe? E eu falo porque isso é pra gente, tipo, pra mim, pra você, pra gente e pra quem que esse vídeo possa chegar. Porque eu acho que exige também essa questão prática de, ok, então não é necessariamente que a gente vai indicar a saída, mas existem coisas a serem feitas, sabe? E cada um, nesse momento, também vai escolher o papel que quer representar, né? De acordo com tudo isso, assim. Porque vão ter pessoas que vão ficar também alastrando, porque... Enfim, é uma coisa a se pensar, mas vão ter pessoas que vão ficar tipo, olha, isso que está acontecendo aqui não é verdade, isso, né, essa hipernormalização quer dizer isso, assim, né, as pessoas vão ficar, muita gente vai ficar, tipo, querendo bater nisso, mas ao mesmo tempo também vão ter pessoas que vão precisar se articular para abrir os olhos aí, sei lá como, enfim, não sei nem se eu tô falando uma besteira, mas para que a gente consiga voltar a querer enxergar a realidade, né? E não a normalidade, que eu achei perfeito, assim, eu reli o outro, o Novo Normal, e você colocou bem categórico, assim, né? Que as pessoas estão substituindo a realidade pela normalidade. E aí eu procurei agora no dicionário o sentido concreto mesmo, assim, de norma. E é isso, assim, uma coisa pré-estabelecida. Alguém estabeleceu. Não diz quem, sabe? Não diz como, não diz a partir de quê. Então, só diz que é um padrão social. Enfim, é muito invisível, sabe? E a gente está respondendo, a gente está se pautando em relação a tudo, a nossa existência, alguma coisa que é completamente invisível, que a gente não sabe, a gente está, na verdade, tipo, cortando braço, perna, ideias, sentimentos, a gente está se desintegrando para poder se encaixar num negócio que está cada vez mais absurdo e foi estabelecido, a gente não sabe nem por quem, né? Me exaltei. Eu acho que é isso que a gente está precisando, né? Porque vem um outro assunto aí pela frente, que é a repressão da agressividade, né? E a repressão da existência, que fala exatamente sobre isso, que a normalização, a moralidade enquanto padrão moral, a hipernormalização estão tão fortes, que as pessoas não podem mais ter desejo, não podem mais ficar com raiva e não podem mais ser elas mesmas, porque isso faz com que elas não estejam no padrão de normalidade e, portanto, elas são excluídas e aí elas se reprimem para não ser excluídas. Então, se você consegue se exaltar, né, se eu consigo ser a tia velha amarga, cínica diante da vida, sabe? Que bom, porque pelo menos na armadilha da normalidade a gente não cai. Eu estava pensando aqui numa situação que para mim é bem difícil de expressar, que é uma desconfiança progressiva que eu tenho na democracia. E isso é uma coisa que eu falo com o coração partido, porque devido aos meus posicionamentos espirituais, devido ao meu senso de justiça e equanimidade, eu idealmente acredito que seria o melhor para todos nós que a democracia existisse de fato. Mas o que a gente está vendo é que um cenário de falta de educação, falta de cultura, falta de as pessoas terem informações reais, acesso aos fatos e desenvolvimento educacional e cultural mesmo para conseguir se posicionar, emitir opiniões, fazer exigências aos seus governos e, em última análise, exercer o poder junto com o governo, né? E se faltam essas coisas, então
a democracia acaba sendo a expressão da falta de posicionamento, e não a expressão de posicionamento forte e embasado. E isso me lembra muito a crítica do Sócrates à democracia, né? O Sócrates é favorável a uma aristocracia, que hoje em dia é um palavrão. E eu entendo por que é um palavrão. Uma boa parte do meu ser concorda que é um palavrão. Mas, ao mesmo tempo, como que você vai ter um exercício de poder sem cultura, sem educação, sem entendimento, sem posicionamento, sem capacidade de articular a realidade? Então, se a gente quer uma democracia, primeiro, a gente precisa voltar para a realidade. Né? E tudo bem que não tem como você estar numa realidade última. Eu sei que Nietzsche tem a frase não existem fatos, apenas interpretações, que muita gente atribui ao Jung, mas é do Nietzsche. Mas pelo menos um senso de realidade compartilhada tem que existir. E se a gente acredita em democracia, então o investimento número 1 maciço de dinheiro, de tempo, de posicionamento tem que ser educação, porque senão não tem como a gente nem começar, né, a discutir isso. E se não for assim, aí vem a parte que meu coração sangra de falar. Se não for assim, acaba sendo necessário que uma aristocracia não financeira, mas uma aristocracia filosófica, uma aristocracia da consciência, exerça o poder. E por que eu estou falando isso? Para colocar no nosso contexto. Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte: num cenário de hipernormalização, infelizmente, as pessoas que comprarem as narrativas falsas e fanaticamente afirmarem a narrativa falsa estarão em contraste com as pessoas que conseguem acordar das narrativas falsas e se dedicar à construção não só de percepção da realidade, mas de percepção de sentido da realidade. Entender o sentido das coisas, o significado das coisas, que são coisas diferentes, mas para efeitos da nossa conversa aqui, vamos tratar como sinônimos. E a tendência é que as pessoas que conseguem acordar da hipernormalização e ter uma percepção da realidade com o significado dessa realidade tenham um poder de ação maior e tenham uma capacidade de tomar decisões com mais clareza, muito mais clareza do que aqueles que se perdem na narrativa falsa. Nossa, você falou tudo isso e eu fiquei muito na cabeça com uma coisa que é muito uma questão minha e eu vou colocar nas suas palavras, assim, que é a questão do ego forte, né? As pessoas entendem muito mal o conceito de ego e tal. Mais uma vez eu vou falar do Caetano Veloso. Ele fala: Freud nunca disse isso, é uma grande bobagem, foi um erro de tradução. Freud dizia eu, qual é o problema de eu? Sei lá, tem um vídeo dele falando isso, né? Não exatamente assim, claro, mas é muito bom. Por que eu tô falando isso? Porque, no fim das contas, assim, é uma questão muito minha, da minha trajetória, assim, inclusive um dos motivos que, falando de mim, assim, para também ter eco, né, com tudo isso, um dos motivos de eu virar atriz foi exatamente por eu entender a necessidade que eu precisava me haver com essa questão da estima, da autoestima mesmo, sabe? Desse olhar, de me estimar. Eu tenho estima por mim mesma, então eu tenho uma autoestima, e aí a partir disso eu consigo entender o meu valor, eu consigo entender o meu lugar, eu consigo entender a minha função, ou sei lá, enfim, as minhas aptidões, que seja, sabe? E a partir disso eu consigo exercer também a minha vaidade, que assim como a raiva é um pecado, a gente falar sobre isso, mas que são, querendo ou não, valores assim, muito importantes para a humanidade, né? Se a gente não tivesse vaidade, a gente não faria obras de arte, a gente não ia querer ser lembrado para todo sempre, a gente não faria filhos, talvez, entende? Assim, da maneira que a gente faz, né? Com essa necessidade
humana e egóica de querer se eternizar. Então, essas 3 palavras, né? O ego, a vaidade, até o orgulho de si mesmo, assim, são pecados e que, para mim, são coisas que são o X da questão, assim, porque são coisas muito importantes para você exatamente exercer o seu poder. E aí, quando você fala da educação como sendo, assim, a primeira coisa, né, e a coisa mais importante, assim, esse acesso e essa capacidade de raciocínio e tudo mais para conseguir exercer o seu poder, e aí sim a gente conseguir falar que temos uma possível democracia, eu penso exatamente nessa estima. E a estima, na verdade, essa autoestima, o primeiro passo para ela é ser olhado. A partir do momento que você é olhado, você consegue se olhar. E olha como, voltando para a hipernormalização, né? Que é um exemplo muito concreto. A gente hipernormalizou não olhar para... Não estou querendo ser piegas, não, porque eu acho que a gente tem que viver nossa vida também com o que a gente pode e fazer o que dá, porque também realmente não dá, entendeu? Tudo do jeito que tá, assim, a gente não consegue fazer, salvar o planeta, salvar todas as pessoas, salvar todos os animais, a gente não consegue, não dá. Mas, assim, a gente hipernormalizou a população de rua, a gente hipernormalizou que a gente... a questão do racismo, enfim, a gente hipernormalizou uma série de coisas e que como que a gente quer que essa democracia aconteça se a gente não consegue olhar para essa população e dessa forma essa população também não consegue se olhar, né? Tem um estudo que foi publicado pela Universidade Federal Fluminense que me chama muito a atenção dentro do assunto que você trouxe das populações que estão em classes sociais, socioeconômicas, né, menos favorecidas, e que está muito diretamente ligado à hipernormalização. Porque o que aconteceu? Quando começou a pandemia, o juiz do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, fez uma proibição ao uso de força policial nas comunidades no Rio de Janeiro. E aí esse estudo da Universidade Federal Fluminense mostrou que, dessa proibição para frente, os crimes na comunidade caíram 70%. Isso é assustador. Eu não sabia dessa coisa. Quando eu li o seu artigo, eu fiquei chocada. É muito maluco, porque a narrativa hipernormal as pessoas que moram na comunidade são horríveis, as pessoas são criminosas, precisa de uma ação policial fortíssima, porque senão o crime vai ficar uma coisa horrorosa, a gente tem que inibir, a polícia é extremamente necessária, e aí todo mundo começa a repetir isso, né? Então, realmente, todo mundo que mora na comunidade não presta, é criminoso, todo mundo repete. Aí, de repente, acontece um fato como esse e fica evidente o quanto essa narrativa é completamente falsa. E aí, mais uma vez, né, muitos de nós, né, percebemos que embarcamos numa coisa completamente falsa e começamos a repetir uma coisa completamente falsa. E não só completamente falsa, mas oposta à realidade. E tudo isso é muito difícil, porque a gente vive espremido, assim, a gente vive espremido em todos os sentidos, assim, porque a gente sabe que a gente precisa ter empatia e olhar, e ao mesmo tempo a gente precisa ter medo, sabe? Então a gente vive espremido nesses dois sentimentos e, enfim, resumo, a gente não consegue existir também, né, no meio disso. Na verdade, ninguém, assim. Eu confesso que isso me toca, assim, eu começo a não saber mais navegar. Mas você falou também no artigo, mas um pouco mais para frente, sobre a questão de usar a raiva conscientemente, assim, porque toda vez que a gente não usa esses sentimentos conscientemente, eles são usados inconscientemente, então... E não sei, mas é que a maneira que você construiu a frase, assim, nunca tinha caído a ficha tão pesado pra mim, assim, nesse sentido, sabe? Porque
Tá bom, a sociedade é violenta e tal. A sociedade é violenta porque, e aí todos os gurus e a espiritualidade tóxica vai dizer, mas é porque precisamos encontrar a violência dentro da gente. Sim, meu amor, e a gente encontra e faz o quê? Tá entendendo? Foda-se! Vai falar o quê? A gente encontra e faz o quê? Botox. Entendeu? A gente encontra e faz o quê? Corta a boca, sabe? Faz uns negócios assim que realmente ninguém fala o que é pra fazer depois que encontra essa merda dentro da gente. E você colocou isso muito claramente, assim, sabe? Dessa forma, a partir também de um outro cara. Porque eu acho que isso tem uma ressonância direta com essa questão da violência na sociedade, mas a gente fica de mãos atadas, porque a gente não sabe nem raciocinar, nem aceitar e nem sabe o que fazer com a gente humano, né? Olha, uau! Essa coisa da agressividade, né? Eu comecei esse artigo que a gente está conversando aqui, ele tem uma pré-história dele, né? Ele não foi uma coisa assim que um dia eu acordei de madrugada e né? Não foi isso. Foi um processo de construção. De fato, você tem razão mesmo. Uma hora eu sentei e fiz. Mas até chegar esse momento de sentar e fazer, vieram outras coisas antes. E eu também soltei um vídeo sobre a violência inevitável, antes de falar do novo normal, né? E assim, eu fui duramente criticado. Ótimo, ainda bem, né, que ainda existe discordância na sociedade, que a gente precisa mesmo de discordância, zero de problema com ser criticado. Aí, né, o meu argumento ali é que sim, a agressividade e até mesmo a violência fazem parte da espécie humana e que a gente pode decidir como que a gente vai lidar com isso, mas isso vai existir, não tem como isso não existir. E aí veio a avalanche de críticas, eu perguntei para as pessoas de volta, ok, já que não é assim, a gente faz o quê então? Não apareceu nenhuma resposta consistente, tomara que apareça, porque volto a dizer que essa é a minha última opção mesmo, não é assim, acordei hoje, vou bater em alguém, não é isso. É tipo ações com sentido, né? E o último recurso. Mas, por exemplo, quando a gente compara o que foi dito nesse vídeo ao qual eu me refiro e o discurso de lançamento de campanha do Trump e do Pence, que agora já estão, né, desatualizados, mas estão ainda presentes no YouTube para quem quiser ver, as mesmas palavras que eu usei no meu vídeo estavam sendo usadas no discurso deles, né? E assim, hoje aqui, no dia da gravação dessa nossa conversa, 6 de novembro, ainda não tem um resultado definitivo das eleições americanas, parece que o Biden vai ganhar, pelo menos nesse momento ele está na frente, mas isso não elimina o fato de que acho que são 68 milhões de pessoas que votaram no Trump, né? Não é a maioria, mas são 68 milhões de pessoas. Quer dizer, 68 milhões de pessoas acreditam que o discurso da violência é aquele que merece o voto delas. Então, que sociedade é essa que fala que não quero violência, mas voto na violência? Né? Que sociedade é essa que fala que não quer violência, mas vota num presidente que fica fazendo sinal de arminha, como se fosse criança, na campanha eleitoral? Né? Então, eu acho que tem uma coisa de o que eu faço com a agressividade, né? Quando eu reconheço que ela existe, eu acho que a primeira coisa é reconhecer que ela existe, né? O que já é extremamente difícil. Mas eu concordo com você. Eu vejo que a capacidade de dar diagnóstico das pessoas que estão tentando fazer a análise até está presente. Mas a partir daí não surge nenhum curso de ação. E se não surge nenhum curso de ação, vai continuar tendo essa ação inconsciente mesmo. Essa coisa do não, sou contra a violência, mas voto no candidato da violência.
Eu fiz um curso com a Maria Homem recentemente, que é uma psicanalista lacaniana, enfim, muito interessante e tudo mais. Todas essas questões duais, sei lá, binárias e tal, estão muito assim, né? Tanto na política quanto na gente internamente, né? Enfim, eu sou bom, eu sou mal, mas calma, eu sou os dois. Eu sou mulher, eu sou homem, mas calma, eu também sou os dois. Então, e essas questões ficam mais explícitas na questão de gênero, assim. Ela narrou uma situação clínica dela que ela fala que, assim, uma grande parte das mulheres que chegam na clínica dela com depressão é essa raiva reprimida na última potência, assim. Então, essas mulheres, elas não são capazes de... Eu fico até arrepiada, assim, porque é isso, assim, essas mulheres, elas não podem expressar em nenhum momento essa raiva delas, porque elas não é permitido, elas não são compreendidas, elas não são... enfim, etc. Eu gosto de pensar. Não necessariamente estou liderando um movimento de mulheres e tudo mais, assim, não é a minha vertente, mas porque eu acredito que isso tem uma ressonância direta com os homens também, que estão sem ter essa possibilidade, que estão sentindo as coisas, né? Estão se interiorizando e não sabem também o que fazer com isso, entendeu? Então, a gente começar a quebrar, eu acho que essas barreiras, principalmente de gênero, não necessariamente de gênero do que significa sexual, mas de comportamento, eu acho que é um bom, sei lá, uma boa ação também. Esse raciocínio está baseado de novo na noção de normalidade. A não expressão da raiva, a mulher não pode expressar raiva, não pode expressar agressividade. E você está muito certo ao dizer que o homem também está estranho com isso, né? O homem também não pode expressar agressividade. Talvez possa mais que a mulher, mas também tem uma crítica muito forte à expressão de agressividade por parte do homem. Porque hoje em dia é feio ser homem, né? É feio você expressar características que são masculinas, como, por exemplo, a agressividade, porque não é normal. Não é considerado normal expressar agressividade. E o impacto social e político que isso está tendo é imenso, porque, voltando à discussão sobre democracia, aristocracia, e agora colocando o elemento de estados totalitários, né, autoritarismo, ditaduras na jogada, é traço típico de estados totalitários e ditatoriais que o indivíduo, né, o cidadão desapareça. Porque só a visão do Estado, né, a visão do grande líder, o grande pai, que vai pensar para mim, que vai decidir para mim, que vai direcionar a minha vida sem eu ter que pensar, porque eu posso ficar numa posição de criança que obedece. Né? Isso, para esse estado de coisas existir, a gente não pode ser agressivo. O cidadão não pode ser agressivo. Porque se ele for agressivo, ele vai ter posicionamento. E aí não tem como ter um estado totalitário. Eu sofro muito com essa questão, assim, sendo muito honesta, assim, eu sofro muito com essa questão da agressividade. Eu sou muito ariana, assim, meu pai já era ariano, meu pai tinha um temperamento, assim, do cão, e a gente herdou isso dele, assim, somos 5 filhos com temperamento, assim, delicado, e eu acho que, segundo meu pai, na linguagem dele, assim, ele falava que eu era talvez a que mais ele criava cavalo, né? Então ele falava que talvez eu fui a filha que mais viveu sem cabresto, entendeu? Cabresto, para quem não sabe, é um negócio que você amarra na cabeça do cavalo para você domar, enfim, para você poder lidar com ele e tal. Então, isso é uma coisa muito difícil para mim. E eu tenho lidado da seguinte forma, assim, porque isso não é necessariamente um problema de quem emite. Isso também, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, isso é uma questão super interna minha que eu estou aqui colocando, mas porque eu acho que também as pessoas podem pensar sobre isso, assim. Eu já fui muito apontada por ser grosseira, por ser, sei lá, enfim, qualquer coisa.
relacionada a isso, por expor as minhas opiniões, às vezes meio sem manteiga, sabe? Sem azeite. Mas aí eu comecei a pensar assim, falei, mas eu tô sendo grossa ou eu tô sendo franca? Mas em algum momento eu faltei à educação com você? Ou realmente, assim, é isso que eu penso e você tá incomodado por questões suas? Sabe? Porque isso, a gente não pode só ficar se cerceando. A gente tem que treinar o nosso ouvido, sabe? E a sociedade, a gente está passando por um momento que a gente está passando por uma grande oportunidade de amadurecimento da humanidade. O Krenak fala muito disso. Nossa, o Krenak fala que ele fala que a gente parece tipo que caiu do peito da mãe, sabe? E tá todo mundo assim. Calma, a mãe foi comer uma coisa, foi beber água, entendeu? Ele coloca dessa forma, assim, essa metáfora é muito bom. Porque eu acho que a gente precisa amadurecer a nossa escuta também em relação aos outros, assim, sabe? Não necessariamente usar, mas assim, eu tô te agredindo porque eu tô falando da árvore. Por que você tá se sentindo agredido com isso também? Porque isso também é sintomático, assim. Então, a gente vive numa sociedade de vítimas, né? Que não se responsabilizam por porra nenhuma. Então é óbvio que você fala um pouco mais de verdade, sei lá, ou alguma coisa que esteja, sei lá, enfim, debaixo do nariz da pessoa, que ela enfiou debaixo do tapete, que ela realmente não quer olhar. Você levanta essa poeirinha no nariz dela, ela vai espirrar na sua cara, vai falar que é absurdo você ter colocado essa poeira aqui. Sendo que quem não limpou foi ela, entendeu? Então, as metáforas da tia velha. Não, a gente tá bem amarga hoje aqui, né? Assim, reclamando da vida, né? Aquela coisa assim, nossa. Mas eu acho que é um pouco isso mesmo, assim. Por exemplo, você trouxe vários exemplos pessoais. Vou trazer um agora, né? Eu sinto uma pressão gigantesca para editar o meu pensamento, né? Essa é uma expressão que não é minha. Ela é do Eric Weinstein, que é um pensador que eu admiro muitíssimo, que é essa coisa do você editar o seu pensamento, principalmente se você vai fazer uma coisa como a gente está fazendo agora aqui, gravar um vídeo, seja uma conversa ou um vídeo só meu ou só seu, ou a gente vai fazer um post no Instagram, por exemplo, e aí a gente começa a pensar assim, não, eu penso assim, mas eu não vou escrever isso tudo, não vou falar isso tudo, não vou porque isso vai pegar mal, né? Hoje, por exemplo, aqui na fala, eu tive vários momentos, nossa, será que eu falo isso? Será que eu não falo isso? Ficou nítido na imagem, então as pessoas vão ver esses momentos no vídeo estampado na minha cara, né? Quer dizer, é um conflito que a gente vive o tempo inteiro e que fica mais acirrado ainda se a gente cair nessa bobagem aí de ficar tentando ter follower, tentando ter seguidor, tentando ter público e tal, que é uma coisa que eu adoro, por isso que eu estou aqui no YouTube fazendo um vídeo com você, então não vou ser hipócrita de dizer que eu não gosto disso, claro que gosto, ascendente em leão, né? Mas também não pode chegar num extremo de eu editar meu pensamento e começar a falar coisas que eu não acredito ou falar só 10% do que eu acredito, porque eu preciso ter mais público, porque eu preciso ter mais seguidores, né? E isso, de novo, é normalização. Por que a gente se sente sendo mal educado? Por que a gente se sente incomodando? Né? Porque a gente não está na conformidade. Nesses momentos, a gente saiu da normalidade e está tendo um ponto de vista diferente. Então, voltando para o meu exemplo, olha que coisa maluca. Quem for olhar os comentários que tem nos vídeos que eu coloco aqui no meu canal, vai ver vários comentários assim, mas isso que você está falando não é igual que todas as outras pessoas estão falando. Num tom de crítica. Sim, é até engraçado. É muito engraçado porque, assim, como autor, o meu maior prazer é conseguir ter um ponto de vista original, o que é extremamente difícil
no mundo atual, porque apesar de a gente estar falando aqui de hipernormalização, normalidade, moralidade, conformidade e todo mundo está igual, mas existe sim um número significativo de pessoas inteligentes, de pessoas geniais nesse mundo, fazendo trabalhos absurdamente bons e que são muito originais. Então você conseguir, com a quantidade de conhecimento que já foi gerado até aqui, e mais a existência dessas pessoas geniais, ter um comportamento, né, e um pensamento originais, é extremamente difícil, é um sonho, é um objetivo a ser alcançado. E aí alguém vem e diz, mas o que você está falando não é igual ao que todos os outros estão falando. Graças a Deus, que bom, que ótimo, sinal que eu sou vitorioso, consegui fazer pelo menos um raciocínio original. Mas isso é visto como algo negativo, porque não concorda, porque não conforma, porque não é igual, porque não é normal. Mas eu acho que para a gente ter uma chance mínima, e é mínima, de escapar desse mecanismo perverso de normalização e hipernormalização, conseguir existir um pouco, né? Conseguir ter espaço de ser quem a gente é, algumas coisas são necessárias. Uma delas é a capacidade de discordar e de colocar essa discordância. Porque, e aí é super importante começar com uma diferenciação que é assim, me irrita profundamente, né? Você quer me ver espumar, esse comportamento que tem atualmente de concordo, não concordo, concordo, não concordo, concordo, não concordo. Não concorda ou concorda com o quê? Sabe? As pessoas interrompem a sua fala e o seu raciocínio para dizer concordo, não concordo, e se você devolver a pergunta, tá bom, você não concorda com o quê? A pessoa não sabe do que você está falando. Né? Então, ela não consegue repetir o que você disse antes para dizer se ela concorda ou não. Então não é dessa discordância que eu estou falando. Eu estou falando de uma discordância embasada. Né? Eu parei aqui, sentei, estudei, pensei e estou discordando de você pelos pontos A, B, C, D. A pessoa tem que ser capaz de dar uma resposta longa. Primeiro as pessoas têm que ser, né? Vamos combinar o seguinte, ocupa seu corpo, seu espírito, sua voz. Usa isso aí, tudo aí que você tem, sabe? Vamos combinar assim? Vamos começar assim? Usa tudo isso que você tem, seu corpinho, sua mão, seu pensamento, sua voz, sei lá. E aí depois a gente resolve, sabe? Porque, né, a sensação que dá é de um esvaziamento, de um eco, só uma reprodução dessa quantidade de absurdo, né, que você conseguiu colocar nesse tópico da hipernormalização, que a gente vai precisar de fôlego. Esse, para mim, é o segundo ponto que é necessário para sair da hipernormalização. Porque quando você volta para você, quando você realmente encontra o que você pensa, encontra o seu posicionamento, quem você é, aí sim você acha um caminho para lidar com aquela agressividade lá atrás que você estava dizendo, né? Encontrei essa agressividade em mim, que a Santa Inquisição esotérica, né, pede para a gente fazer. Encontrei essa agressividade em mim. Faço o que com isso? Isso é um ato de auto-amor, né? Isso é um ato de amor próprio. Você conseguir minimamente reconhecer a sua própria natureza, quem você é, quais são seus impulsos, e a partir daí, se você tem amor próprio mesmo, decidir o que você quer fazer com a sua opinião, com o seu posicionamento, com a sua raiva, com o sentido que você vê nas suas próprias ações e para a sua própria vida e da coletividade. Porque depois de uma posição de você se encontrar e se posicionar e discordar de outras visões em debates, né, que é outra coisa que é super mal vista atualmente, debate, né, conversas em que haja discordâncias são mal vistas. Depois de você passar por esses elementos, você vai ter que ter a coragem de lutar pelo que você acredita.
porque muito dificilmente será atingido um consenso. E essa realidade é uma realidade muito dura, porque, assim, eu sei que quando eu me coloco tão fortemente contra a moral como eu me coloco, eu sei que eu estou fazendo um jogo perigoso. Eu não sou ingênuo de achar que ao tirar o elemento moral tudo vai ficar bem, porque isso seria outra moral. Porque quando você tira a noção de existe algo que é sempre certo, que é a definição de moral, você entra numa realidade onde isso pode ser certo ou errado, aquilo pode ser certo ou errado, aquilo pode ser certo ou errado. Você começa a muito mais procurar o que é melhor fazer naquele momento do que o que é certo fazer. E você tem que ter a consciência de que o que você acha melhor pode se provar pior. E você vai ser responsável por aquele pior. Eu mesmo sei disso. Eu sei que ao falar contra a moral, eu posso estar criando um mundo pior. Eu acredito que eu estou criando um mundo melhor. Por isso que eu tenho esse posicionamento. Mas eu admito a possibilidade de estar criando um mundo pior. De estar funcionando como um agente do caos. Mas eu não vejo outra maneira no presente momento. Pode ser que depois eu fique mais velho, mais sábio, sei lá, né? Mas no presente momento eu não consigo ver outra maneira de mexer. Porque de chegar a um resultado mais positivo. Porque a gente já tentou a via da moralidade. E apesar de eu ver um discurso, uma discussão internacional até, dizendo que está faltando moralidade, inclusive em pessoas que eu admiro muitíssimo, tá? Não estou sendo crítico nem irônico nesse momento. Pessoas que eu admiro muitíssimo falam isso. Eu acho que, na verdade, o que a gente está vivendo não é uma falta de moralidade. O que a gente está vivendo é uma reação do inconsciente coletivo, trazendo uma irracionalidade, uma imoralidade, para compensar um excesso de moralidade. Então, eu acho que talvez uma tentativa, aproveitando aí esse cenário de hipernormalização e de necessidade de quebra dessa hipernormalização, eu acredito que a construção de uma realidade com base no que faz sentido para mim, com base no que faz sentido para você, com base no que faz sentido para cada pessoa, uma realidade construída em cima de princípios que nós estabelecemos para nós, tende a ser muito mais bem-sucedida do que uma sociedade construída em cima de moralidade massificada.